Bom dia a todos, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online. Nessa aulinha nós vamos falar de um assunto muito legal, muito importante, que é a vida. Vou começar a aula com uma pergunta para vocês. O que é vida? Como você sabe que você, eu, temos vida e uma pedra não tem vida? Como você sabe que um cachorro tem vida e uma parede não tem vida? Como? Você pode me falar, porque a gente se move, o cachorro se move. Bom, mas existem seres vivos que não se movem ou que se movem tão lentamente que nós não conseguimos notar, como por exemplo, as plantas. Mas pelo tamanho. Bom, existem seres vivos dos mais variados tamanhos, desde uma bactéria, que você só enxerga com um microscópio, até uma baleia azul, que é bem maior do que o ser humano. Será que é porque a gente fala? Existem seres vivos que não falam. Por exemplo, bactéria não fala, planta não fala, né? Bom, outra coisa. Então a célula, que eu acabei de falar, ela é a unidade que forma o ser vivo. Para ser ser vivo, tem que ser formado por essa célula, pelas células, né? Com exceção dos vírus, que é um outro assunto, porque eles não são formados por células, tá? E tem uma discussão se eles são ou não seres vivos. Enfim, existem seres vivos que o corpo inteiro é formado por uma única célula. Então imagina um ser vivo que no corpo inteiro só tem uma célula formando esse corpo. Por exemplo, bactéria. A bactéria, o corpo inteiro da bactéria é formado por uma única célula. Quando o ser vivo tem no corpo inteiro dele uma única célula, ele é chamado ser unicelular. Uni vem de um, celular de célula. Unicelulares, uma célula, formando o corpo todo, tá? Então, bactérias, algumas algas, alguns fungos, têm o corpo inteiro formado por uma única célula. Bom, existem seres vivos também que o corpo inteiro deles é formado por mais de uma célula, muitas células. São chamados seres pluricelulares. Plural, mais de uma, celulares, célula. Então, pluricelulares tem mais de uma célula formando o corpo todo. Por exemplo, ser humano, cachorro, gato, cavalo, enfim, vários. Bom, então unicelulares, uma única célula formando o corpo, pluricelulares, mais de uma célula formando o corpo, certo? Bom, as células, ou a célula que forma o corpo do ser vivo, dentro dela tem material genético. Esse material genético, ele pode ser envolvido pela carioteca, ou esse material genético pode não ser envolvido pela carioteca. Material genético eu vou explicar mais à frente para que ele serve, tá? Mas, quando dentro da célula o material genético é envolvido pela carioteca, o ser vivo é chamado ser eucarionte. No nosso caso, nossas células são envolvidas, o material genético que está nelas é envolvido pela carioteca. Então, nós somos eucariontes. No caso da bactéria, por exemplo, o material genético da bactéria não é envolvido pela carioteca. Então, ele fica espalhado dentro da célula. Nesse caso, quando o material genético do ser vivo não é envolvido pela carioteca, ele é chamado procarionte. Então, não é envolvido pela carioteca o material genético, é procarionte. É envolvido, igual no nosso caso, por exemplo, eucarionte. Abram agora, para acompanhar comigo, é fundamental. Abram na página 23. Abriram? Acompanhem comigo então na página 23. Eu vou explicar como é a célula, como ela é formada, certo? Os componentes dela. Bom, primeiro de tudo, a célula. Primeira coisa,
ela tem uma membrana chamada membrana plasmática. Para que serve essa membrana plasmática? Serve para proteger a célula e para limitar aquela célula. Ou seja, essa membrana plasmática separa a célula do restante das coisas que existem no mundo, tá? Então ela serve, essa membrana, tanto para proteger a célula, ela permite algumas trocas, mas geralmente ela serve para limitar, e então é o que separa a célula do restante das coisas e também protege a célula. Depois, dentro dessa membrana plasmática tem o citoplasma. Citoplasma é aquoso. Nesse citoplasma é onde acontecem as reações que são necessárias para manter a célula viva e, consequentemente, o ser vivo, tá? Então, por que nós temos vida? Porque a nossa célula, lá no citoplasma dela, faz reações que mantêm elas vivas e, consequentemente, nós vivos, tá? Então, no citoplasma é feito reações que mantêm a célula viva, certo? Dentro desse citoplasma tem o núcleo. O núcleo, ele armazena o material genético. Lembra que eu falei que eu ia explicar o que era material genético? Então, dentro desse núcleo está o material genético. O material genético, ele tem todas as informações que fala como vai ser o ser vivo. Por exemplo, dentro das minhas células tem um material genético que está no meu núcleo das minhas células. Esse material genético que está dentro do núcleo das minhas células, ele fala que eu sou baixa, ele fala as informações que eu sou morena, ele fala que o meu cabelo é liso, fala que o meu cabelo é escuro, ele fala se eu sou magra, fala se eu sou gorda, ele fala tudo, tá? Ele fala a cor da pele, fala a cor dos meus olhos, que são castanhos, fala se o meu nariz é fino, se o meu nariz é grosso, que jeito que é a minha orelha. Então fala tudo. Fala se eu sou mulher, se eu sou homem, fala que eu sou ser humano, fala tudo que vocês imaginarem. Tudo que vocês observam em mim está no meu material genético. Diferente de um homem loiro. O material genético dele fala que ele é homem, que ele tem pele branca, que ele é loiro. Então, material genético fala como que o ser vivo é, tá? Esse material genético está dentro desse núcleo, que está dentro do citoplasma, que está envolvido por essa membrana plasmática. Bom, o que eu falei aqui para vocês tem tanto em célula animal como em célula vegetal, que é das plantas, tá? Com exceção das bactérias, porque as bactérias não têm o núcleo, tá? O material delas tá lá mergulhado no citoplasma, tá bom? Bom, vou falar agora algumas diferenças entre célula animal e célula vegetal. Algumas diferenças entre célula animal e vegetal. Até agora eu falei das semelhanças, agora eu vou falar das diferenças. Como diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal? Primeira coisa, a célula vegetal, que são a das plantas, tem uma coisa que a célula animal, que são dos animais, não tem, que é a parede celular. Lembra que eu expliquei que tinha membrana plasmática, que ele separava a célula e protegia do restante das coisas? As plantas têm, além da proteção da membrana plasmática, ela tem uma outra proteção, que é a parede celular de celulose. Essa parede celular, ela é feita de celulose e ela tem a membrana plasmática que está envolvendo a célula, a parede celular da célula vegetal, ela está envolvendo a membrana plasmática. Então, depois, além da membrana plasmática, as plantas ainda têm uma parede celular feita de celulose, tá? Bom,
Então essa é uma diferença, uma coisa que a célula vegetal tem e célula animal não tem. Parede celular em volta da membrana plasmática. Outra coisa que a célula vegetal tem e animal não tem, cloroplasto. Dentro desse cloroplasto tem a clorofila, e esse cloroplasto é o que permite a planta fazer fotossíntese. Então a planta fabrica o seu próprio alimento, então a planta faz fotossíntese. Animais não fazem. Por quê? Porque a planta tem cloroplasto nas suas células. Animal não tem. Então mais uma coisa que planta tem, que células vegetais têm e célula animal não tem, cloroplasto. E outra coisa também, uma terceira coisa que célula vegetal tem e animal não tem, é o vacúolo, que é um espaço para armazenar coisas. Então a vegetal tem isso, animal não tem. 3 coisas então: parede celular, cloroplasto e vacúolo. Essas 3 coisas a célula vegetal tem e animal não tem. Aí na página 23 tem desenhos para vocês da célula animal, vegetal e de bactéria. Abram na página 24 agora. Nós vamos falar um pouquinho de reprodução. Bom, tudo bem. Então, tem ser vivo, diversos seres vivos que são formados por célula ou células, né? Como eles fazem para gerar descendentes, para reproduzir? Bom, primeiro, o material genético que está dentro da minha célula fala como eu sou. Aí, para reproduzir, tem 2 tipos de reprodução: reprodução sexuada e reprodução assexuada. A reprodução sexuada, ela acontece da seguinte forma: o ser vivo reproduz com outro ser vivo, um macho com uma fêmea, tá? Então eles vão reproduzir. Nesse momento da reprodução, a fêmea dá metade do seu material genético, metade do material genético, e o macho dá a outra metade do material genético. Formando as 2 metades, formam um material genético que é do bebê ou do filhote, dependendo do ser vivo, tá? Então, essa reprodução é sexuada. Por quê? Teve material genético da mãe, material genético do pai, metade do material que era da mãe, mais metade do material que era do pai, formou um material que é do filhote ou do filho, tá? Então, essa reprodução é sexuada, porque envolve troca de gametas. Trocou o meu gameta com o gameta do meu parceiro. Quem que leva esse gameta? O espermatozoide. Então, no momento da fecundação, o espermatozoide do macho vai e leva o material genético do macho, metade do macho, metade da fêmea, junta. Então, essa reprodução é reprodução sexuada, que tem troca de gametas, de macho e fêmea. Bom, existe também um tipo de reprodução que é a reprodução assexuada. A reprodução assexuada não envolve troca de gametas de macho e fêmea. Existem vários tipos de reprodução assexuada. Mas o que é importante para vocês saberem, tá? A reprodução sexuada tem troca de gametas, junta gameta de macho e fêmea. Trocou, juntou metade com metade e formou um. Essa reprodução que eu acabei de falar é a sexuada. Reprodução sexuada. Agora, existe um outro tipo que é a reprodução assexuada. Reprodução assexuada quer dizer, não há troca de gametas de macho e fêmea. Então, gera clones. Por exemplo, vamos lá. Imagina uma célula de bactéria. Uma célula se multiplica, gera 2. Que se multiplica, gera 4. Se multiplica, gera 8. Não teve troca de gameta macho e fêmea. Nesse caso, só essa célula da bactéria que participou. Não teve troca de macho e fêmea. Nesse caso, chama
divisão binária esse tipo, que a bactéria faz. 1 forma 2, 2 forma 4 e assim por diante. Não tem troca de macho e fêmea. Essa reprodução é a reprodução assexuada. Esse tipo da que a bactéria faz chama divisão binária. Um outro tipo também chama brotamento. Brotamento ocorre com apenas um ser vivo. Então não tem macho e fêmea, é apenas o único ser vivo. O que ele faz? O brotamento nada mais é do que uma parte do corpo brota e forma outro ser vivo idêntico àquele. Então, formou. A reprodução assexuada, que não tem troca de gametas, sempre vai gerar seres idênticos. Por quê? Porque não teve troca de materiais genéticos, então vai gerar seres idênticos. Teve o brotamento, que é um tipo de reprodução assexuada, vai gerar um ser idêntico, tá? Àquele outro. No caso da reprodução sexuada, não vai, meu filho não vai ser idêntico a mim, porque vai ter metade do material do pai, certo? No brotamento isso não acontece, é idêntico. Então, caiu uma parte do corpo, brotou, formou outro ser vivo, certo? Também tem um outro tipo que chama partenogênese. Partenogênese acontece sem a participação do macho, apenas a fêmea consegue se reproduzir sozinha e gerar um descendente que é idêntico a ela. Só que a reprodução assexuada tem um problema. Sempre vai ser idêntico, sempre vai ser clones. Nunca vai ter mudança, nunca vai ter troca de materiais genéticos. Abram na página 26 agora. Bom, e na questão da alimentação, como que funciona? Bom, existem seres vivos que conseguem fabricar o seu próprio alimento. Por exemplo, as plantas. As plantas então fazem fotossíntese, conseguem transformar a energia do sol em energia para ela. Então ela fabrica o próprio alimento dela, certo? Então ela não precisa ir atrás do alimento, ela fabrica o alimento sozinha através do sol. Então precisa ter sol, precisa ter água e ela fabrica sozinha o alimento dela, através da fotossíntese. Quando o ser vivo ele fabrica o seu próprio alimento, igual as plantas, por exemplo, são chamados seres autotróficos. Então, seres autotróficos, gravem aí na cabecinha. Seres autotróficos fabricam seu próprio alimento. Por exemplo, plantas. Além de plantas, algas também fabricam seu próprio alimento pela fotossíntese. Além disso, tem bactéria que fabrica seu próprio alimento, mas não é pela fotossíntese, mas ela consegue fabricar o seu próprio alimento. Então, se o ser vivo conseguir fabricar o seu próprio alimento, chamado autotrófico. São seres autotróficos, tá? E quando não fabrica o seu próprio alimento? Quando não fabrica, igual no caso do ser humano, por exemplo. O ser humano não fabrica seu próprio alimento, ele tem que ir atrás do alimento. Por exemplo, um mamífero, um lobo, um leão. Um leão não fabrica seu próprio alimento. Ele tem que ir atrás, caçar, matar e comer. Então, quando o ser vivo não fabrica seu próprio alimento, ele é chamado de ser heterotrófico, certo? Por exemplo, leão, ser humano, cachorro, não fabrica seu próprio alimento, são seres heterotróficos. Então, fabrica seu próprio alimento, por exemplo, plantas, algas, algumas bactérias, são chamados seres autotróficos. Não fabricam, ou seja, tem que caçar o alimento, tem que ir atrás, são chamados seres heterotróficos, certo? E na cadeia alimentar são os consumidores. Abram agora na página 27. Na página 27 e 28 tem exercícios que eu quero que vocês façam. Então anotem aí, fazer exercícios da página 27 e 28. Então, página 27 e 28, fazer exercícios da página 27 e 28.
Essa é a nossa aulinha de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham entendido, certo? Se não entenderem, podem me perguntar, estou à disposição. Beijos, abraços, fiquem todos com Deus.